Nas nossas aulas anteriores, nós estávamos construindo um formulário de cadastro, como esse daqui, e efetuando a validação desse formulário no próprio cliente, no próprio navegador, usando HTML5 e usando algumas ferramentas do JavaScript. Agora, nós vamos fazer o que está na outra ponta, ou seja, vamos construir a validação do lado servidor, em vez do cliente. Para fazer essa validação no lado servidor, nós vamos então utilizar praticamente o mesmo HTML que nós tínhamos utilizado antes. Só que toda a validação que nós tínhamos construído no cliente, nós vamos remover e vamos voltar ao HTML limpo, sem recursos de validação próprios da HTML5. E também vamos remover o script que tinha aqui, ó, chamando o JavaScript que fazia a validação. A ideia é, como agora nós queremos ver como vai se comportar o nosso servidor com relação à validação, nós precisamos possibilitar informações inválidas que sejam enviadas para o servidor. A forma como nós tínhamos feito a validação diretamente no cliente, basicamente impedia o servidor de receber informação inválida. Só que, lembrando, nós não podemos confiar no nosso cliente no sentido de ter certeza de que a validação que foi feita lá no navegador vai funcionar corretamente. Pode ser que o nosso cliente tenha um navegador antigo que não dá suporte correto aos recursos de validação do HTML5 ou do JavaScript. Pode ser que o meu cliente intencionalmente esteja alterando a nossa página de forma a enviar informações inválidas para o servidor, dentre outras coisas. Então, agora, lá no lado do servidor, nós vamos fazer a nossa proteção, que serve para validar nas situações onde o cliente não conseguir validar. E as situações onde o cliente não conseguir validar, para que sejam simuladas, a gente precisa de um cliente que não faz validação. Logo, removemos as validações do cliente e vamos começar a escrever um arquivo que agora é um formulário tipo arquivo PHP, onde vai ser feita a validação no lado do servidor, em vez do cliente, como acontecia antes. E aqui a gente vai perceber que a validação no PHP é relativamente simples, no geral. Então, o primeiro passo vai ser fazer com que a nossa ação do formulário seja uma ação, em vez de link em branco, seja o link da própria página, já que a validação vai acontecer nesse mesmo arquivo. Então, variável global, super global server, php self. Lembrando que a gente precisa sanitizar ela, então isso tudo vai dentro de um HTML special source. Agora, nos campos de usuário, telefone, e-mail, senha, etc., nós não temos validação. E logo antes do formulário ser entregue para o navegador, nós vamos fazer uma lógica que vai ser a seguinte: inicia o PHP e se o método de requisição for post, então nós vamos ter que avaliar o que foi postado, ou seja, nós temos informação para validar. Como nós vamos fazer a validação? Assim, ó, primeiro, nosso campo de UID, nome de usuário. Nós precisamos saber se ele está vazio e nós precisamos também saber se ele atende a uma expressão regular. Então, para saber se ele está vazio, é assim, ó, se tem uma função no PHP chamada empty e ela retorna a verdade se isso aqui está vazio. Então, se isso aqui retornar a verdade ou isso aqui tornar a verdade, então vai ter um erro dizendo que o nome de usuário está inválido ou não preenchido. O que é isso daqui? Isso daqui é
uma verificação de expressão regular. Então, se essa verificação de expressão regular não passar, então nós teremos um problema. E se nós tivermos um problema, a validação não passa e aparece o erro. A expressão regular é basicamente a mesma que a gente usou lá no nosso código anterior, na versão JavaScript. Então, aqui eu tinha a expressão regular, um pattern no HTML5. Aqui também nós vamos ter basicamente a mesma expressão regular, com a diferença de que aqui eu preciso colocar as barras e eu vou usar uma função chamada preg_match e eu vou conferir se esta variável ela encaixa com essa expressão regular. Se ela não encaixar com essa expressão regular, então nós temos um erro e não vai passar na validação do nome de usuário. Então, nós vamos salvar isso daqui e enviar essa informação aqui para ver o que acontece. Ó, nome de usuário inválido ou não preenchido. Se o meu nome de usuário for algo que não é suportado, também deve não passar. E aí a gente tem que ver qual que é o nosso requisito aqui, letras, números e maiúsculas e minúsculas. Próximo requisito vai ser a validação de e-mail. E aí, para fazer a validação de e-mail, nós temos um filtro. E aí funciona assim, ó. Primeiro, se tiver vazio, ou se filtro sobre a minha variável é e-mail, e o filtro que eu quero é o filtro de validação de e-mail. Essa função filter_var no PHP, ela tem um monte de filtros para um monte de informação, e aí eu recomendo conferir a documentação e encontrar mais detalhes sobre essa função aqui e os outros filtros. O que a gente vai utilizar é o filtro de e-mail em cima da variável postada contendo o nosso e-mail, onde, se não passar, então indique no erro, dizendo que ele está inválido ou não foi preenchido. Percebam que eu não coloquei um else aqui, ó. Eu simplesmente coloquei outro if, porque caso dois itens não passem na validação, vão aparecer os dois erros. Isso é intencional. A ideia é que todos os erros de validação sejam indicados em vez de apenas um deles de cada vez. Próxima validação, a validação de senha. E a validação de senha vai ser muito similar à de nome de usuário. Ela basicamente precisa ver se elas atendem à expressão regular. Só que aqui, obviamente, nós temos uma expressão regular um pouco mais complexa do que a anterior. E a segunda senha também precisa ser validada, só que a segunda senha é mais fácil ainda, porque para a segunda senha basta conferir se as duas são diferentes. Se PWD for diferente de PWD2, não passou, as senhas são diferentes, acabou aqui. Então, ó, a senha não atende ao requerimento ou não foi preenchida. Dessa vez eu não apareceu o erro de validação do PWD2, porque realmente, apesar da validação da primeira senha não passar, as duas estão iguais, as duas estão em branco. Agora, se eu colocar uma senha que atende ao requerimento, aí ela passa. Se eu colocar uma senha que não atende ao requerimento, aí ela não atende ou não foi preenchida, apesar das duas terem sido iguais. Por fim, nós precisamos avaliar a licença e avaliar também se o CPF está correto. Para avaliar a licença, é basicamente a mesma coisa. É só conferir, aliás, se nós temos a licença setada, usando a função iSet.
E caso não tenha, então não passa na validação da licença. Já a validação do CPF e a validação do data de nascimento fica para a próxima. Até mais.